10 de 2018, estamos entrevistando pelo Programa Oral do TRT 18 o servidor Gil César de Paula, secretário executivo da Escola Judicial. Boa tarde, doutor Gil. Boa tarde, Arione. Prazer estar aqui com você. Doutor Gil, em que data e local o senhor nasceu? Nasci em 4 de dezembro de 1962, na cidade de Morrinhos, Goiás. Qual a origem de sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Tanto meu pai quanto minha mãe são também originários do estado de Goiás. Nasceram também na região circunvizinha a Morrinhos. Qual a atividade laboral de seus pais? Meu pai foi professor, ele era também instrutor, na verdade, como se chamava, da Escola de Formação de Condutores de Máquinas Agrícolas do estado de Goiás, a EFOMARGO. Meu pai, ele ensinava na prática, no campo, servidores que saíam de Goiânia e iam ter experiência no campo com máquinas agrícolas na região do estado de Goiás, principalmente ali próximo a Morrinhos e Goiatuba. Minha mãe, ela tomou conta da casa e durante um certo período também desenvolveu atividade comercial já aqui em Goiânia, quando nós mudamos para Goiânia. Quando que o senhor mudou para Goiânia? Em 1970, logo após a Copa do Mundo, minha família toda veio para Goiânia, meus avós, meus tios, meus pais, meus irmãos, principalmente visando desenvolver os estudos da família. Professor Gil, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Da infância, a vida no campo. Meus avós, meus tios possuíam propriedades rurais em Morrinhos, então era muito comum naquela época, criança ainda, a atividade no campo, né, lúdica, brincar o dia todo, ter contato com a natureza. Na juventude, já em Goiânia, principalmente o estudo, desenvolver o estudo e também o trabalho auxiliando a família. O senhor lembra o que o senhor aspirava a ser quando adolescente, quando criança, adolescente? Quando adolescente, talvez pelo contato que eu tinha com estudantes universitários, minha família tinha um comércio ali no setor universitário, próximo ao Diretório Central dos Estudantes, onde se aglomeravam muitas lideranças estudantis na década de 70. Então, desde aquela época, eu já tinha a intenção de ingressar na universidade. No início, inclusive, o desejo era de realmente fazer o curso de Ciências Sociais, formar-me como sociólogo e depois o curso de Direito. Naquele momento, a minha aspiração principal era me tornar um professor universitário. Quando criança, adolescente, o senhor exerceu algum tipo de profissão, tipo de trabalho? Sim. Como nós tínhamos uma família numerosa, tanto meu avô quanto meus tios tinham um comércio naquela região ali do setor universitário. Nós tínhamos padaria, mercearia, um bar, e era muito comum naquela época que as crianças da família trabalhassem também junto com os adultos. E às vezes até correndo um certo risco. Por que um certo risco? O chamado juizado de menores naquela época, ele passava nos comércios depois das 10, muitas vezes a gente era obrigado até a se esconder, correr, para que não fosse recolhido, mesmo trabalhando num ambiente familiar e numa empresa familiar, mas já havia também, né, essa proibição, essa vedação do trabalho infantil ou da criança, né? Professor Gil, qual faculdade o senhor se formou e quais os cursos o senhor se formou? Eu ingressei na Universidade Federal de Goiás em 1981. Na Universidade Federal de Goiás, eu fiz o curso de Ciências Sociais, o bacharelado, que forma o sociólogo, e a licenciatura, que forma o professor. Logo em seguida, eu fiz o bacharelado em Direito, então sou bacharel em Direito. Na sequência, fiz especialização em História, mestrado em Direito Agrário e doutorado em Educação.
Tudo isso desenvolvendo estudos na Universidade Federal de Goiás. Posteriormente, no ano de 2012, eu fiz pós-doutorado em Direito na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Antes de ingressar na Justiça do Trabalho, você teve alguma experiência profissional? Sim. Concluindo o curso de Ciências Sociais, eu fui convidado a ministrar aulas na Universidade Católica de Goiás. Então, me tornei professor poucos meses após a conclusão do curso de graduação em Ciências Sociais e também ingressei por concurso público como professor da rede estadual de ensino, onde fiquei durante 5 anos. Então, antes de ingressar no TRT 18ª Região, eu fui sobretudo professor universitário e também na rede estadual de ensino no estado de Goiás. Como se deu o seu ingresso na Justiça do Trabalho e em que ano? Eu sou oriundo do primeiro concurso realizado pelo TRT 18ª Região. Eu ingressei, tomei posse efetivamente em 1992. Naquela oportunidade, eu comecei a trabalhar no TRT, na Diretoria de Serviço de Recursos Humanos, que ficava na Vila Nova, né, ainda no pequeno ambiente do início do tribunal. Professor Gil, como o senhor disse, né, o senhor faz parte do primeiro concurso da 18ª Região. Quais as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso tribunal? No início, quase tudo na vida é um pouco mais difícil. Alguns pensadores dizem, inclusive, que todo começo na ciência é difícil. Eu diria que todo começo do trabalho também é difícil, até porque não se conhece ainda plenamente o trabalho que se tem para realizar. Quando nós iniciamos o trabalho no TRT, como servidor lotado na Diretoria de Recursos Humanos, nós tínhamos uma lei nova, que era o Regime Único dos Servidores Públicos, que era de 1990. Nós estávamos, então, em julho de 92, aplicando na prática essa lei em benefício dos servidores do tribunal. Então, havia, então, uma dificuldade do ponto de vista da interpretação dessa legislação aplicada aos servidores públicos e também a dificuldade inerente à falta de estrutura material, né, que o tribunal possuía naquele momento. Essa primeira sede que o tribunal administrativo, que ficava na Vila Nova, ela nem era própria. Os servidores, a Diretoria de Recursos Humanos, a gente pode dizer que se resumia a uma ampla sala, onde todos os servidores trabalhavam juntos e davam pareceres em processos manuscrito, que era depois digitada, né, por um digitador numa máquina eletrônica. Então, esse foi o nosso começo. Mas todos trabalhando com a máxima boa vontade, com uma grande vontade de realizar o melhor possível para o tribunal. O TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. Se recorda daquele momento? Poderia falar quais foram os personagens principais? Eu me lembro muito do professor Guedes de Amorim, que foi depois desembargador do tribunal, presidente do tribunal, porque ele foi meu professor também na faculdade de processo do trabalho e, coincidentemente, na época em que ele foi meu professor, ele estava à frente da presidência do tribunal. Então, era muito estimulante para mim, para a minha turma, que fazíamos processo de trabalho com ele, conhecer o processo do trabalho a partir de um professor que tinha uma vivência prática, inclusive comandando aqui no início a instalação e a organização do tribunal. Então, isso chamava muita atenção de todos nós, e eu, sobretudo. Tanto é que, assim que abriu o concurso, eu me inscrevi imediatamente para disputar uma das vagas como servidor do tribunal. Doutor Gil, se recorda como a sociedade goiana se comportou com a instalação de um tribunal no estado de Goiás? Me recordo, sim. Eu tenho contato com várias pessoas, em função da minha atividade como professor na época, inclusive, também como estudante, e eu via muitos comentários, tanto de professores quanto de advogados, dizendo: agora sim, agora o estado de Goiás tem um tribunal do trabalho. Não é mais necessário deslocar a Brasília para protocolar um recurso.
é o reconhecimento que a Constituição de 88 deu aos estados do seu direito de ter um Tribunal Regional do Trabalho para julgar as causas trabalhistas. Então, houve sim essa repercussão muito positiva e eu fui testemunha de ouvir esse tipo de depoimento ao longo da instalação do tribunal. Doutor Gil, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Como pioneiro, esperava que chegasse a esse ponto que está hoje? Na verdade, todos nós que ingressamos no tribunal no primeiro concurso, imaginávamos que o tribunal iria crescer. O tribunal sempre foi dedicado, célere, sempre houve a preocupação em realizar a justiça. No entanto, esse crescimento que o tribunal experimentou, depois na década de 80 e 90, ele é surpreendente, não há dúvida nenhuma. No que se refere ao número de varas, hoje nós temos 48 varas no tribunal, mais postos avançados. Eu acredito que todos aqueles que ingressaram na década de 90, por mais que a gente acreditasse que o tribunal seria um tribunal de vanguarda, porque as pessoas se dedicam e lutam para que ele assim seja, os magistrados e servidores, assumir a dimensão que o tribunal tem hoje, um tribunal de médio porte, reconhecido nacionalmente como de porte, de ponta, não deixa de ser a realização de um sonho, talvez até além daquilo que a gente esperava na década de 90. Doutor Gil, o nosso regional está sempre em expansão. Acredita-se que o que faz um tribunal de destaque advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e da competência de nossos magistrados e servidores. Concorda com essa afirmativa? Ou, mais ainda, apresentaria outros fatores? O TRT de Goiás ele se destaca por esse aspecto, da dedicação dos magistrados e servidores e uma continuidade administrativa nos seus projetos, que eu acredito que sirva de lição até para outros entes da administração pública brasileira. Não é possível que uma administração inicie um projeto, que é importante para a instituição, venha uma administração seguinte, deixe de lado esse projeto para iniciar um novo, desvinculado do anterior, embora seja necessário aquele projeto para o desenvolvimento da instituição. Então, quando o tribunal vem adotando, ao longo dos anos, essa prática da continuidade administrativa nos projetos estratégicos, eu acredito que ele consegue avançar, economizar recursos e atingir seus objetivos institucionais. Como o senhor avalia a relação da sociedade com a justiça do trabalho hoje? É uma relação que eu diria dialética. O que significa? Ela é, às vezes, conflituosa, às vezes de aprovação, às vezes de negação. Por quê? Porque o direito do trabalho é o direito mais sensível depois do direito à vida. Nós temos um grande direito preservado pela Constituição brasileira, o direito à vida. E nós temos um outro direito, que eu acredito que garante inclusive a própria vida, a subsistência, que é o direito ao trabalho. Num país que passa por crises periódicas na sua economia, é até natural que em determinados momentos se tente colocar esses direitos em xeque, em questão. Então, do ponto de vista da sociedade, é sempre importante que o tribunal continue a desenvolver o seu trabalho com independência, com eficácia, com celeridade, sabendo que a realização do direito à vida na nossa sociedade nossa, uma sociedade que é capitalista, que depende do trabalho assalariado e do emprego pelo capital, o direito à vida, ele significa muitas vezes o direito ao trabalho, porque é o direito à sobrevivência. Eu imagino que um país como o nosso, sem a justiça do trabalho, poderá ser um país sem o direito ao trabalho e, consequentemente, sem direito à vida, à sobrevivência.
Doutor Gil, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. Na sua opinião, a que se deve a isso? Principalmente aos princípios que orientam o direito do trabalho. Embora nós tenhamos uma reforma trabalhista que foi implementada pelo governo do então presidente Temer, os princípios que orientam o direito do trabalho são do informalismo, da solução dos conflitos, do atendimento às demandas sociais, a pacificação social. Dentro desses princípios, atua o direito do trabalho e atua o magistrado trabalhista. Ou seja, não interessa à justiça do trabalho, ao direito do trabalho, uma solução formal das controvérsias. O que importa no direito do trabalho é uma solução efetiva dessas controvérsias. E nesse aspecto, nós temos aqui no estado de Goiás o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o CEJUSC, que é um importante órgão para contribuir para a pacificação social, solucionar os conflitos trabalhistas. E aquilo que não é possível solucionar através da conciliação, através da sentença do juiz e observar esses princípios, né, do atendimento aos direitos do trabalho. Como o senhor vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? A ótica que orienta a formulação de metas pelo CNJ é de ter algum instrumento de controle. Essa é a atividade do CNJ, é um órgão de controle externo da atividade jurisdicional. E o estabelecimento de metas é uma maneira também de balizar a atuação dos tribunais. Se elas são razoáveis ou não, se são excessivas ou não, é uma discussão que os magistrados têm feito. E nosso tribunal, inclusive, tem convocado a sociedade para fazer essa discussão através de audiência pública, né, convocado pela presidência do tribunal, pela corregedoria do tribunal, no sentido de que se compreenda o significado dessas metas, que se discuta e se procure cumprir essas metas. Nosso tribunal tem cumprido, tem se destacado no cumprimento dessas metas, que são importantes como uma referência do trabalho que é realizado pelo tribunal. O que o senhor tem a falar sobre as novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista? São várias mudanças, né? Mais de 100 artigos da CLT foram alterados. O que tem chamado maior atenção, pela discussão que eu tenho presenciado de magistrados, servidores que atuam na área fim tribunal, primeiro é a prevalência do chamado negociado sobre o legislado. O risco de que aquilo que seja fruto da conquista histórica dos movimentos trabalhadores e, portanto, já positivado em legislação, não venha a ser respeitado. Esse é um risco. O outro aspecto é a respeito da terceirização irrestrita, que também se tem uma discussão imensa sobre esse assunto, com receio de que nós tenhamos empresas meramente agenciadoras de mão de obra. Eu acredito que a sociedade e aqueles que atuam no direito do trabalho, chamados operadores do direito do trabalho, têm uma luta ampla pela frente, no sentido de dar aplicação à legislação nova, observados os princípios constitucionais que defendem a liberdade de iniciativa das empresas, mas também o primado do trabalho, né, como um direito que está assegurado pela Constituição. Na sua opinião, a terceirização é nociva aos trabalhadores? A terceirização, ela é um fato que acontece no mundo, sobretudo a partir da década de 1990. Existem vários estudos de sociólogos, historiadores, de juristas, que demonstram esse fenômeno. No Brasil, nos Estados Unidos, na França, Itália, Alemanha, é um fato que eu diria, sob o aspecto tecnológico, ele é inevitável. Há uma tendência mundial de terceirização de serviços e de mão de obra na indústria. No entanto, o grau que essa terceirização vai assumir
no Brasil e nas empresas pode colocar, sim, em risco a chamada empregabilidade, ou seja, contratar um trabalhador por uma interposta empresa apenas como um fornecedor de mão de obra. Nós inclusive, discutimos esse fato aqui em seminários realizados no tribunal e também participo dessa discussão na universidade, chegando ao ponto de levantarmos a seguinte hipótese. É possível, então, nós tenhamos uma empresa sem empregados? Essa é uma realidade. Porque se é possível terceirizar todos os setores da empresa, nós podemos sim ter uma empresa sem empregados próprios. Doutor Gil, o futuro da Justiça do Trabalho está em jogo? O senhor teme o fim da Justiça do Trabalho? Eu não temo o fim da Justiça do Trabalho. Por quê? Gostaria de recordar o que aconteceu ainda na gestão da desembargadora Alba, na década de 90, quando foi tentado pelo então senador Antônio Carlos Magalhães a extinção da Justiça do Trabalho. Esse ato de tentar extinguir a Justiça do Trabalho produziu seu efeito contrário. A Justiça saiu muito mais fortalecida daquele movimento, porque ela ampliou a sua competência. As ações acidentárias eram da Justiça Estadual, passou para a Justiça do Trabalho. Depois disso, o tribunal conseguiu aumentar o número de desembargadores e criar novos cargos de servidores, de juízes e novas varas do trabalho. Por que isso aconteceu? Eu participei das mobilizações naquela época, eu me lembro que a gente ficava na rua e via magistrado, servidor, advogado, população em geral, de mãos dadas na defesa da Justiça do Trabalho, aqui em Goiânia, em Brasília, nas manifestações que nós realizamos. Então, quando eu falo que não temo o fim da Justiça do Trabalho, é porque esse ato ele é contrário ao interesse da população. E é natural que tanto os membros da Justiça do Trabalho quanto a população lutem e lutarão contra a sua extinção. Agora, propostas tendentes a isso é sempre possível surgir. É sempre possível. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela defende o interesse do trabalho. Ela defende a justiça social. E aqueles que são contrários à justiça social estão sempre mirando a Justiça do Trabalho. Professor Gil, hoje o senhor assume um dos cargos mais importantes dentro do Tribunal da 18ª Região, que é o cargo de secretário executivo da Escola Judicial. Na sua opinião, quais são os seus maiores desafios? A Escola Judicial, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos projetos vitoriosos mais importantes do Tribunal. A origem da Escola Judicial está no próprio texto da Constituição. A Constituição de 88 determinou que a formação de magistrados, e sobretudo a formação de magistrados do trabalho, deva se dar por uma Escola Nacional de Formação de Magistrados, e os tribunais regionais deveriam organizar escolas regionais de formação de magistrados. Então, a nossa escola surge a partir daí, em 2017, portanto, já há mais de 10 anos. Surge como uma escola voltada para a formação de magistrados e servidores. Qual o principal desafio, nós podemos dizer assim, do servidor que ocupa esse cargo de secretário da escola? Levar à frente os projetos definidos pela diretoria da escola. Porque o secretário, ele é um executivo, ele é um gestor das atividades da escola. A decisão sobre as ações estratégicas da escola são tomadas pela diretoria da escola, sob o comando do desembargador diretor, ouvindo o seu conselho consultivo. Como secretário executivo que mais tempo permaneceu e permanece, à frente da Escola Judicial? Não, peraí, deixa eu elaborar direito. Como secretário executivo que está há mais tempo à frente da Escola Judicial,
Poderia falar sobre as principais realizações à frente dessa unidade? Eu sou, na verdade, também o primeiro secretário da escola. A escola foi criada, como eu disse, em 1917. O desembargador Gentil Pio de Oliveira foi o primeiro diretor. Na época ele me convidou para ser o secretário da escola. Toda organização, ela precisa de um começo. Nenhuma organização nasce pronta, nasce grande. E a nossa escola foi assim. Ela surgiu de maneira modesta e foi se firmando ao longo desses últimos 10 anos. Durante todo esse período, então, à frente da escola, os principais desafios se devem principalmente à estruturação da escola, à sua organização física, ao seu espaço físico, ao equipamento, à equipe e ao planejamento das suas ações. Qual a importância de estabelecer o planejamento das ações de captação da EJ 18 por meio do plano de capacitação? O plano anual de capacitação, ele é o instrumento que orienta a ação da escola, para que a gente possa desenvolver as atividades formativas na escola, atendendo a esse universo que nós temos de 1.500 servidores, 110 magistrados. É preciso um trabalho de planejamento. Então, nós fazemos um levantamento de necessidade de capacitação, ouvindo todos aqueles que queiram se manifestar. A partir dessa consulta, nós formulamos o chamado Plano Anual de Capacitação. Esse Plano Anual de Capacitação, ele vai definir quais serão as ações prioritárias a serem desenvolvidas na capacitação de todos os integrantes do TRT 18ª Região. De posse desse planejamento, nós também fazemos um trabalho de controle orçamentário. A escola, como um ente da administração pública, só pode gastar aquilo que está disponível no seu orçamento. Portanto, por mais que a gente sonhe em fazer mais, cada dia melhor, nós temos uma referência que é o orçamento também que é disponibilizado para a escola. Então, o planejamento, eu diria, que é um instrumento estratégico para que a escola possa conseguir realizar bem e atender sempre e cada dia mais a demanda que é chegada para a escola. Como está a estruturação física de equipamentos e de pessoal da escola hoje? A Escola Judicial do TRT 18ª Região, ela, pelo seu planejamento, pela sua atual estrutura física, ela se coloca como uma das escolas no Brasil que estão em melhor condição de funcionamento. Quando o Dr. Platão Filho, ele foi diretor da escola, ele trouxe para a escola uma grande conquista, que foi o espaço físico no 9º andar do Fórum Trabalhista de Goiânia, no qual nós temos salas de aula, 2 salas de aula, laboratório de informática, sala de reunião, temos espaço físico para acomodar todos os servidores, os setores organizados que atuam na educação à distância, na formação de magistrados, na formação de servidores, o próprio espaço hoje do Centro de Memória, que é vinculado à escola. Então, nós temos uma estrutura física adequada ao atendimento das funções institucionais da escola. E também equipamentos. Nós temos lousas eletrônicas, que são equipamentos que foram doados pela ENAMAT, a Escola Nacional de Magistratura, que nos dá uma condição de realização dos cursos, da atividade de ensino e aprendizagem extremamente adequadas para a escola. Doutor Gil, como se dá a articulação da Escola Judicial com o CONEMATRA, Conselho Nacional das Escolas de Magistrados do Trabalho, com as 23 outras escolas judiciais do trabalho do Brasil e com a ENAMAT, Escola Nacional da Magistratura do Trabalho? A Escola Judicial do TRT, 18ª Região, ela se articula e atua em consonância, em colaboração com as 23 escolas regionais do trabalho do Brasil. Nós temos um fórum nacional que se reúne a cada 2 ou 3 meses, que é o CONEMATRA, Conselho Nacional da Escola de Magistratura do Trabalho,
que discute as pautas prioritárias de unificação das ações das escolas, de maneira a fazer um trabalho de colaboração entre as escolas. Muitos cursos que nós desenvolvemos aqui na escola, nós cedemos para as outras escolas e, da mesma forma, recebemos também de outras escolas propostas de cursos e, às vezes, cursos, por exemplo, em educação à distância, que estão reformatados e disponibilizados aqui no tribunal. É um trabalho de cooperação, é um trabalho no qual a nossa escola se destaca bastante, é bastante respeitada. E também na Escola Nacional de Magistratura, na qual participa o diretor da escola, a coordenadora pedagógica, eu como secretário e outros servidores também da escola, participamos de cursos, eventos realizados na ENAMAT, que visam a formação do magistrado e também a equipe de apoio da escola. Então nós temos sim muito êxito na participação nessas instâncias nacionais, que são importantes para uma atuação conjunta, uniforme das escolas judiciais do trabalho. Doutor Gil, enquanto servidor, mestre, doutor, detentor de uma visão macro da realidade brasileira, na sua opinião, quais os obstáculos e quais os desafios que a Justiça do Trabalho terá pela frente? Acho que o obstáculo, principalmente, a criação de um ambiente desfavorável à Justiça do Trabalho. Esse ambiente ele é criado principalmente por aqueles críticos da Justiça do Trabalho que não conhecem o seu papel, não conhecem o seu trabalho efetivo. Então, esse eu creio que seja um obstáculo a ser rompido. O tribunal, e o tribunal faz isso através da comunicação social, precisa levar para a sociedade aquilo que é feito aqui no tribunal, a sua importância, o quanto ele realiza em termos de conciliação, de resolução de conflitos. E o desafio principal, eu vejo, é fazer com que a sociedade passe a enxergar o tribunal como uma instituição fundamental para a garantia da vida em sociedade. Sem a Justiça do Trabalho, num país desigual como é o nosso, como é o Brasil, eu acredito que o trabalhador, sobretudo, estará extremamente prejudicado. Eu falo isso, inclusive, como trabalhador que sou, além de servidor, atuando em instituição privada aqui no estado de Goiás. A relação de trabalho, ela é uma relação que exige, muitas vezes, um confronto de forças desiguais, que é a força do trabalho, do trabalhador, e a força do capital. Se nós não tivermos uma justiça do trabalho que possa fazer a mediação entre essas duas grandes forças, a tendência é que o capital se sobreponha sempre à força do trabalho. Isso acontece no Brasil e em todos os países capitalistas do mundo. Enquanto servidor, quais os fatos mais marcantes da sua carreira nesse tribunal? Eu tive a oportunidade, durante esse período que eu sou servidor no tribunal, de ocupar diferentes cargos aqui no tribunal. Eu fui, por exemplo, quando eu entrei, logo no início da carreira, como eu disse, trabalhando na diretoria de recursos humanos, com muito pouco tempo no tribunal, assumi a chefia do setor que era na época de magistrados. Então, muitos magistrados que hoje estão no tribunal, eu tive a alegria, e eu acredito que poucos vão se lembrar disso, porque faz tanto tempo, 26 anos, inclusive de recebê-los, fazer a carteirinha, fazer o credenciamento, dar os primeiros pareceres jurídicos ali na vida deles aqui no tribunal. Então isso eu tenho orgulho de ter desempenhado essa atividade e todas as demais. Fui também secretário administrativo do tribunal, fui assessor da diretoria geral, fui diretor-geral do tribunal no período de mudança de gestão, primeiro servidor a ocupar esse cargo, servidor de carreira do tribunal, mesmo que por um curto período. Fui também assessor da diretoria geral, diretor de material e patrimônio, chefe de licitações. Agora, eu acredito que onde eu me realizo mais hoje, até pela minha formação como professor, é na escola judicial. Não tenho dúvida nenhuma que quando eu me aposentar, eu vou levar para sempre a lembrança do tribunal e, sobretudo, um lugar especial para a escola judicial do TRT. Doutor Gil, o senhor tem uma vida fora do tribunal, é servidor público
Mas o senhor exerce outras atividades fora. Quais são essas atividades? A minha atividade fora do tribunal é principalmente a docência, né? Eu sou professor na PUC Goiás, já fui professor em outras instituições de ensino aqui no estado de Goiás, sempre desenvolvendo também atividade de pesquisa e publicando livros, artigos científicos, aqui no Brasil e alguns inclusive no exterior, já com publicações na Espanha, Barcelona, Madrid, e Lisboa, Braga. Tive a oportunidade já de produzir alguns trabalhos que foram bem avaliados e publicados nesses países. A atividade docente, eu entendo que é uma atividade que me complementa enquanto pessoa. O trabalho no tribunal é um trabalho que eu sempre desenvolvi com gosto, sempre tive prazer em trabalhar no tribunal, mas é claro que também, para além do trabalho cotidiano do tribunal, a atividade de ensino, o trabalho de pesquisa, também é um trabalho que motiva a convivência com a juventude, a possibilidade de ensinar e de aprender, né, em contato com a juventude universitária, sobretudo atuando nos últimos anos no curso de Direito, tem sido esse o meu foco fora do tribunal. O senhor tem um pouco mais de 25 anos de trabalho, né, de TRT. Eu tenho 26 anos de TRT, mais 5 anos de Estado como professor. Eu tenho hoje 31 anos de serviço público. Bom, quase 26 anos de tribunal. O senhor se tornou um dos servidores mais respeitados dentro da instituição. Já assumiu diversos cargos de confiança, como o senhor acabou de relatar atrás. Quando lhe vem à mente o nome TRT, o que passa pela sua cabeça hoje? Nessa altura da vida, a gente começa até já a ficar com certa saudade. É um sentimento de olhar para trás e ver que muito foi feito, que eu faria tudo de novo e procuraria fazer melhor. Doutor Gil, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Acreditem nos seus sonhos, lutem, estudem, porque é possível conseguir um lugar na sociedade através do trabalho, através do estudo, sendo honesto, sendo correto. E o que o senhor deixaria, que mensagem o senhor deixaria para um servidor que está iniciando a carreira hoje na Justiça do Trabalho? Tenha amor ao trabalho, tenha amor ao seu tribunal. Não é possível que se ingresse no serviço público sem o sentimento de servir ao público, de prestar um serviço digno, eficiente para a nossa sociedade. Doutor Gil, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer ao senhor nesses depoimentos, nessa entrevista? Eu acredito que você colocou todas as questões pertinentes. Eu realmente não teria uma questão a acrescentar. Quem é Gil César de Paula, na opinião de Gil César de Paula? Eu me defino como um estudioso, um professor, e sempre que eu faço, inclusive, a minha definição dos artigos que eu publico, eu sempre coloco duas questões que para mim são fundamentais. Servidor do TRT e professor na PUC de Goiás. Então eu me defino muito como um servidor e um professor. Alguém que tem um trabalho ligado essencialmente à busca do conhecimento, à transmissão do conhecimento e à aprendizagem. Doutor Gil, o que é a vida? A vida é um presente de Deus, é um dom que Deus nos deu, e eu vejo também que é uma obrigação, no sentido
que diz o poeta Carlos Drummond de Andrade. Nós temos a obrigação de seguir em frente, de viver bem e de fazer o bem sem olhar a quem. Professor Gil, o TRT de Goiás agradece imensamente o seu valioso depoimento. O senhor é a história da Justiça do Trabalho. O senhor estará para sempre na memória do Tribunal do TRT da 18ª Região. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ariane. Parabéns pelo projeto, um projeto brilhante e que será daqui, quem sabe, 100 anos, 200 anos, ainda estudado por aqueles que vierem a conhecer, a se debruçar sobre o passado da Justiça do Trabalho no Brasil e em Goiás. Muito obrigada. Eu que agradeço.